A destruição do Templo de Salomão pela Babilônia é um capítulo marcante na história antiga. O templo foi construído em Jerusalém por ordem do rei Salomão por volta de 960 a.C. e era o epicentro espiritual do povo judeu. No entanto, a Babilônia, liderada pelo ambicioso rei Nabucodonosor, desempenhou um papel crucial nesse evento histórico. Antes de continuar, ajude o canal a crescer. Deixe o like no vídeo e inscreva-se no canal. Assim o YouTube começa a divulgar o vídeo para mais pessoas assistirem. Os problemas entre os impérios começaram com a ascensão da Babilônia como uma potência regional. Nabucodonosor tinha ambições de expandir seu império e Jerusalém, sob o reinado de Jeoaquim, tornou-se um alvo estratégico. Em 597 a.C., Nabucodonosor sitiou Jerusalém após a revolta de Jeoaquim. Após a queda da cidade, Jeoaquim foi deportado para a Babilônia. Seu sucessor, Jecônias, também desafiou o domínio babilônico, o que resultou em um cerco ainda mais severo. Em 586 a.C., Jerusalém foi brutalmente invadida. As muralhas foram destruídas, e o Templo de Salomão, o coração espiritual do povo judeu, foi saqueado e incendiado. O ouro e os tesouros do templo foram levados como espólio de guerra para a Babilônia. A destruição do templo representou não apenas a devastação física da estrutura, mas também uma profunda ferida na identidade religiosa e cultural do povo judeu. Essa ação marcou o fim do reino de Judá e resultou no exílio de muitos judeus na Babilônia, um período conhecido como o exílio babilônico. Durante esse tempo, os judeus enfrentaram um desafio existencial, mas também começaram a reafirmar sua identidade religiosa e cultural. A destruição do Templo de Salomão foi um evento sísmico na história do povo judeu e teve consequências duradouras. As ruínas do templo se tornaram um símbolo de esperança e promessa de um retorno a Jerusalém, o que eventualmente aconteceu décadas mais tarde, com a reconstrução do Segundo Templo. A história da destruição do Templo de Salomão pela Babilônia é uma narrativa de conquista, perda e resiliência, que moldou profundamente a identidade do povo judeu e teve impacto significativo na história religiosa e cultural. Após a destruição do Templo de Salomão, os judeus enfrentaram não apenas a perda física do edifício sagrado, mas também uma crise espiritual e existencial. Muitos dos líderes e habitantes de Judá foram exilados para a Babilônia, onde tiveram que lidar com o desafio de preservar sua fé e identidade em uma terra estrangeira. No entanto, apesar da devastação, o período do exílio também marcou um ponto de virada na história judaica. Durante esse tempo, os judeus começaram a reavaliar e redefinir sua fé, cultura e tradições. Sem o templo como centro de adoração, surgiram novas formas de práticas religiosas, como a sinagoga, como locais de ensino e oração, tornando a religião mais descentralizada e acessível. Além disso, foi nesse contexto que várias partes da Bíblia foram compiladas e escritas, ajudando a preservar e unificar a história e as crenças do povo judeu. Profetas como Ezequiel e Jeremias ganharam proeminência, transmitindo mensagens de esperança, renovação espiritual e a promessa de um retorno à Terra Sagrada. Essa experiência de exílio e perda, por mais dolorosa que tenha sido, fortaleceu a identidade judaica. Os judeus mantiveram sua fé e cultura, preservando suas tradições e crenças ao longo das gerações, tanto durante o período do exílio quanto após o retorno a Jerusalém. A destruição do Templo de Salomão pela Babilônia foi um ponto de inflexão na história do povo judeu, marcando não apenas a perda de um local sagrado, mas também o início de uma nova fase na evolução de sua fé e identidade cultural. Essa história é um testemunho da resiliência e da capacidade de um povo para superar desafios e preservar sua herança cultural e espiritual. Deixe o like no vídeo e inscreva-se no canal. Assim o YouTube começa a divulgar o vídeo para mais pessoas assistirem. Vou deixar uma indicação de vídeo para vocês continuarem assistindo.